atualizado. Agora, a ideia dessa rede social ela é bem simples. Quantos conhecem um Twitter aí? Levante a mão. É isso aí. É basicamente isso. Agora, por que desse nome? Eu não sou expert em inglês, que nem o pastor Felipe Costa, mas na tradução livre significa tópicos. Qual que é a ideia dessa rede social? A Carol está aqui também, a nossa professora de inglês. Estou certo, né? É isso aí. Significa tópicos. Qual que é a ideia? É você compartilhar os seus pensamentos, as suas ideias, aquilo que está no teu coração por meio de tópicos. Aquilo que você tem vivido, aquilo que você vê, as suas observações. Então, por meio de tópicos, você vai nessa rede social e você compartilha ali as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que você quer que as pessoas que te seguem saibam. E aí, visto o sucesso que essa rede fez entre os jovens, essa rede social que tão pouco tempo conseguiu, em 1 hora, 1 milhão de usuários, eu comecei a meditar no meu tempo com Deus, pensando assim, Senhor, quais são os tópicos que nós precisamos estabelecer para algumas áreas importantes da nossa vida? Quais são os pontos que nós precisamos trazer à memória? Quais são os pontos que nós temos que usar para organizar algumas áreas da nossa vida? E é nisso que consiste essa palavra. Como nós, como igreja, precisamos organizar algumas áreas da nossa estrutura? Quais são os tópicos que nós vamos usar como igreja para organizar essas áreas? Na nossa família, como que nós vamos organizar algumas áreas da nossa família? Quais são os tópicos que nós temos que levar em consideração? E chega até mim como indivíduo, você como indivíduo, como filho de Deus, como filha de Deus. Quais são os tópicos que você tem que observar na sua jornada? E pensando nisso, eu quero ler um texto da carta de Paulo, lá em Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Aí eu quero convidar você a se colocar de pé para nós lermos o texto bíblico. E eu quero conversar com você nessa manhã sobre os tópicos importantes da nossa vida. Diz assim, carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos de 5 a 9. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Para quê? Colocar em ordem as coisas restantes. Bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são corintianos, não, brincadeira, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Versículo 8. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra e fiel, palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Você pode fechar os seus olhos por um instante, curvar a tua cabeça? Pai, a tua palavra nos foi revelada. Deus, e nós viemos até aqui nessa manhã para adorar ao Senhor, para prestar culto, mas também para sermos ensinados pela sã doutrina, ensinados pela tua palavra. Deus, e que esta mensagem possa nos vivificar nesta manhã, nos vivificar neste domingo e nos conduzir, Senhor amado, a organizar a nossa vida de forma coerente com a palavra, utilizando os tópicos corretos para que nós possamos, em nome de Jesus, viver uma vida de testemunho para a sociedade, a fim de que pessoas possam se converter a Jesus Cristo de Nazaré. Te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor por ela. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. E eu fico pensando, nós estamos num mundo de muitas narrativas. Nós estamos num mundo onde as narrativas têm nos cercado. E qual que é a preocupação com as narrativas? Que boa parte dessas narrativas são antibíblicas. O mundo jaz no maligno. E a brincadeira que o apóstolo Géser faz é que jaz não é música. O mundo está debaixo do maligno, o mundo está debaixo de uma influência maligna. Não espere que o mundo melhore. O mundo não vai melhorar, as situações vão só piorar.
Quando nós falamos de uma igreja prevalecente, não estamos falando de um mundo que vai mudar, mas de uma igreja que é capaz de reverter e de mudar a história e trazer mais pessoas para o reino de Deus. A nossa grande luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Então nós temos que entender quais são as batalhas que nós temos que travar, quais são as guerras que nós temos que lutar. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, essa guerra é espiritual. E para que nós possamos ser vencedores como igreja, para que você possa ser vencedor como família, para que você possa ser vencedor ou vencedor como filho ou filha de Deus, você precisa observar alguns tópicos importantes em algumas áreas da sua vida. Para que essas narrativas que nos cercam, que as narrativas mundanas que nos cercam, elas não venham a nos afastar da palavra de Deus. E eu quero pensar com você hoje sobre família, espiritualidade, igreja, finanças, ministério e legado. Amém? Quais são os tópicos que nós precisamos observar em cada uma dessas áreas da nossa vida? De novo, família, espiritualidade, igreja, finanças, ministério e legado. E pensando sobre família, eu quero pensar com você o seguinte: quais são os tópicos que você estabelece para organizar a sua família? Alguns anos atrás, o dicionário mudou o significado da palavra família. Não é mais a célula mátre da sociedade, mas segundo o dicionário hoje, são pessoas que ocupam o mesmo espaço, uma mesma casa, vivem debaixo do mesmo teto, mas não necessariamente marido, mulher, pais e filhos. O conceito de família tem mudado e você que tem observado o mínimo do que está acontecendo à nossa volta, tem percebido que a família está sob ataque. A família está constantemente sob ataque. Por que a família está sob ataque? Porque ela é a instituição mais poderosa da terra. Está aqui comigo? Amém. A família, a sua família é a instituição mais poderosa da terra. Nem a igreja, sendo tão poderosa quanto é mais importante do que a instituição chamada família. Você está com a sua família aqui agora? Então dê um abraço nele e nela e diga assim: nós somos poderosos na terra. Nós somos poderosos na terra. Graças a Deus por isso. Eu vou tirar... Alguém pode me ajudar a afastar essa mesa aqui? Só um pouquinho, porque eu gosto de andar e eu tenho certeza que eu vou tropeçar nessa mesa aqui. Em nome de Jesus. Obrigado. Uma salva de palmas para o pastor Felipe, para o Samuel. Israel 2024, amém? Obrigado, gente. Tá bom. Não, tá bom aí. Tá bom aí. Agora, quando nós falamos sobre família, o que vem à sua mente? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente quando eu falo com você sobre família? Quando eu toco nessa área família? Quais são as verdades que você estabelece para a sua vida quando o assunto é família? Família, querido, é a base da sociedade. Você tem clareza disso? Família, o conceito de família para você está firmado? Porque se não tiver firmado, à luz da palavra, as narrativas vão entrar na sua casa e podem destruir a sua vida de dentro para fora. Então nós precisamos entender. Olha só o que Paulo fala a Tito no versículo 6 do capítulo 1. Aquele que governa, aquele que vive para o Senhor, alguém que a Bíblia fala, Paulo fala que tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha seus filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. A família é da onde vai fluir tudo que as futuras gerações precisam para exaltar o nome do Senhor. É da família que fluem os maiores testemunhos que vão impactar outras pessoas para que elas conheçam Jesus. Não tem nada mais poderoso do que um casamento restaurado. Não tem nada mais poderoso do que um marido que ama a sua esposa e uma esposa que ama o seu marido. Não tem nada mais poderoso do que filhos que amam os seus pais e que honram os seus pais, e nada mais poderoso do que pais que amam e honram os seus filhos. A Bíblia fala que nós não podemos irritar os nossos filhos e que nós precisamos honrar os nossos pais. É da família que você vai poder convidar outras pessoas para conhecer Jesus. O simples fato de você amar a sua esposa vai despertar em outros o interesse de saber qual é o segredo de um casamento feliz. Olha para quem está do seu lado e diz assim: o pastor está falando com você. Então, indo direto ao ponto, os tópicos que regem a família, dentre tantos, os tópicos que regem a família, dentre tantos, primeiro deles, o casamento. Bendito dentre todos seja o matrimônio. Nada mais poderoso do que o casamento.
Se a tua esposa está aqui, o teu marido está aqui, olha bem nos olhos dela e diga assim, ou nos olhos dele e diga assim: nada mais poderoso que o nosso casamento. E eu vou até te levar no Paparoto Cutina para almoçar hoje, só para provar isso. Casamento. Você precisa honrar o casamento. Você precisa pegar na mão da sua esposa e andar de mãos dadas com ela no shopping. Aleluia. Precisa. Ainda balançar a mãozinha assim, ó. Vez ou outra você olha daquele sorriso. Linda. Tem que ser. Porque família é casamento. A família começa no casamento. A família começa no sim, no altar do Senhor. É assim que vivemos família. O mundo hoje diz que não é mais importante o casamento. Mas uma coisa é o que o mundo diz, outra coisa é o que a palavra do Senhor nos garante. Outro tópico importante que rege a família é o amor. Nós precisamos amar. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Você precisa amar a sua família. Você precisa ter atitudes que demonstram o quanto você ama a sua esposa, o quanto você ama o seu marido, o quanto você ama os seus filhos, o quanto você ama os seus pais. Quantos filhos solteiros que moram com os pais estão aqui? Levante a mão. Você tem que pegar o seu pai e falar assim: pai, eu sei que você gosta de churrasco, e hoje eu vou te levar para comer o melhor churrasco da sua vida, em nome de Jesus. Mãe, eu sei que você gosta de passear no shopping, então eu vou te pegar aí e vou te levar para andar no shopping. Se você casado fala: não tenho mais obrigação com os meus pais, tem sim. Faça surpresa para os seus pais. Leve os seus filhos, deixa com eles o final de semana inteiro. Não, brincadeira. Não faça isso não. Te amo, mãe. Brincadeira isso não. Não. Dê uma viagem de presente para os seus pais, ou para o seu pai, ou para sua mãe, se um deles já é falecido. Honre eles, mas o amor não são palavras apenas. O amor é como eu demonstro que eu amo. Outro tópico que rege a família é a fidelidade conjugal. A fidelidade é um tópico importante na família. Você que é casado tem que ser fiel ao seu cônjuge. E fidelidade não é só você não ter nenhum tipo de envolvimento, relacionamento físico, carnal com outra pessoa que não seja o seu marido, a sua esposa. Mas ei, quais são as fotos que você vê no Instagram? Quais são os vídeos que estão no seu celular? Que tipo de conversa você tem no WhatsApp com as pessoas que não é o seu marido ou a sua esposa? Que tipo de conversinha você dá liberdade para os rapazes do trabalho, mulher, ficar falando com você? Meu marido não fala isso, então ensina ele. Chama um pastor para falar com ele. Marido, a mesma coisa. Não pode. Você tem que honrar o matrimônio. Você tem uma aliança que te garante uma vida feliz. Fidelidade conjugal é um tópico muito importante. Outro tópico, os filhos no caminho do Senhor. E às vezes esse pode se tornar um grande desafio. Filhos no caminho do Senhor. Você fala: tão bonitinho, pequenininho, mas cresceu. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for mais velho não se desviará dele. Querido, você tem que trazer o seu filho, a sua filha para a igreja. Você tem que trazer o seu filho, a sua filha para a casa do Senhor. É óbvio que ele não vai ter a percepção global de tudo, mas ele vai entender que Deus está agindo. Ensina os seus filhos em casa. Uma coisa que nós fazemos muito em casa, nós estabelecemos alvos de oração e oramos todos os dias por esses alvos. Sabe por quê? Porque o dia que nós alcançamos e Deus nos abençoa com a resposta da nossa oração, os nossos filhos sabem que Deus é poderoso para ouvir a oração. E quando eles veem Deus agindo, eles começam a se apaixonar mais por o Senhor. E o nosso grande desafio é que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor. Não importa quantos anos o seu filho tenha, a sua filha tenha. Se ele está afastado, ore, porque Deus é capaz de tocar no coração desse homem, dessa mulher e trazer de volta. Não tem nada mais gostoso do que uma mesa colocada e toda a sua família em volta. Essa semana eu fiz uma visita pastoral daquelas bem raiz mesmo, pastor Felipe. Que você chega e tem uma mesa com bolo, café, frios, pão.
Fica a dica, amém? E aí, conversando com aquela família, com aquela matriarca, ela falou assim: minha maior alegria é de saber que a minha família está sempre em volta dessa mesa. Meus filhos, filhas, netos e bisnetos. Gente, isso é poderoso demais. Outro tópico que rege a família: honra. Diga assim comigo: honra. Às vezes nós temos a mania de honrar todo mundo, mas temos uma dificuldade enorme de honrar aqueles que são de casa. Não aqui na Renovada, amém? Outras igrejas, outros crentes, amém? Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Você convida o pastor para jantar na sua casa. Não estou advogando em causa própria, tá? Eu só estou falando, não é advogando em causa... Você convida o pastor para almoçar na sua casa. Aí você compra aquela toalha branca novinha. Vou honrar, comprei uma toalha branca linda. Aí você compra aquele suco de uva integral que a gente serve na ceia, porque é chique. Aí você coloca naquela em cima daquela toalha branca. Aí o pastor aqui, desastrado que sou muito desastrado, derruba o copo com aquele suco de uva em cima da sua toalha branca novinha. O que você vai falar? Imagina, pastor. Essa toalha nem é nova. Não tem problema, jogo na máquina, coloco um Vênice e está tudo resolvido. Mas vai o teu filho, sem querer ele derruba o mesmo copo na toalha branca. Miserável! Não presta atenção em nada! Mão de gancho! Some daqui, não vai nem jantar hoje! Nós temos uma facilidade enorme de honrar as pessoas de fora, mas quando se trata da nossa família, porque a gente pensa assim: é de casa mesmo, tem que me perdoar, tem que me aguentar, tem que me aturar. Gente chata, não pode ser assim. Nós temos que honrar a nossa família. Nós temos que honrar o nosso marido, o nosso esposo, os nossos filhos, a nossa parentela. Nós não podemos. Eu passei um tempo na minha vida que eu desonrei muito meu irmão. Eu investi tempo em tanta gente, mas deixei de investir tempo no meu irmão. E um dia no carro ele olhou para mim e falou assim: cara, não me pergunta se eu estou bem. Você não faz ideia de quem eu sou, de como está a minha vida, e não finja demonstrar interesse agora. Eu tive um longo caminho para restaurar e reconstruir um relacionamento com ele, porque eu aprendi muito novo de que eu precisava honrar os de fora e esqueci dos de dentro. Eu tive que me desconstruir e reconstruir novamente, porque família é muito importante. Diga assim: família é muito importante. Agora, mudando de tópico, quando nós falamos sobre espiritualidade, quais são os pensamentos que vêm à sua mente, quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça? Recentemente eu vi um vídeo de uma participante do BBB, um homem que se diz mulher, e ela disse assim, e ele disse no vídeo: Deus é uma constituição de vários eus. Não sei se você chegou a assistir esse vídeo por coincidência. Uma pessoa com desafios na sua identidade, um homem que se acha mulher, dizendo que Deus é a constituição de vários eus, ou seja, Deus aceita qualquer coisa. E aí, às vezes, a gente pensa: nossa, Deus é tão bonzinho mesmo que essa espiritualidade me agrada. Essa maneira de ver a Deus me agrada. Mas eu quero te dizer algo. Uma coisa é como você olha espiritualidade. Uma outra coisa é como ela realmente é. Nós precisamos diferenciar isso. Não é porque nós achamos algo que ele de fato é. Agora, pastor, qual que é o norte? O que determina se algo é realmente o que é ou não? A palavra. A palavra é o nosso norte. E quando nós falamos sobre espiritualidade, quais são os tópicos que você pensa? Eu vou te fazer algumas perguntas. Como é a sua vida com Deus? Você entende que espiritualidade se mede pelas palavras que você ouve na internet ou pelo tempo que você tira em secreto? Você entende que espiritualidade é o que você vive com Deus ou o que você faz na igreja? Somente o que você faz na igreja. E quando nós pensamos na fé, quando nós pensamos em espiritualidade, quando nós pensamos na nossa constituição espiritual como filhos de Deus, alguns tópicos têm que ser levados em consideração.
para que nós não sejamos levados de um lado para o outro com narrativas antibíblicas. E o primeiro deles é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que você tem de mais importante. É o que você tem que preservar. É o que você tem que guardar no teu coração. É o que você tem que saber. É o que você tem que ler. É o que você tem que investir tempo. Nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz para não sermos pegos de surpresa. O que a palavra de Deus diz sobre depressão? O que a palavra de Deus diz sobre ansiedade? O que a palavra de Deus diz sobre casamento? O que a palavra de Deus diz sobre finanças? O que a palavra de Deus diz sobre família, sobre tempo, sobre lazer, sobre organização? Tudo tem resposta aqui. Existe um estudo, e eu já tinha visto isso há algum tempo, de que se você ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, quantas vezes? 4. A chance de você ter doenças emocionais cai quase 70%. Se você ler a Bíblia 4 vezes por semana. Agora olha para quem está do seu lado e diz assim, já pensou ler todo dia? O que pode acontecer na nossa vida? Querido, preste atenção, pastor, é impossível ler a Bíblia todo dia. Eu não vou falar o que eu quero falar. Mas leia a palavra de Deus. Segundo tópico sobre espiritualidade é a oração. Nós temos uma ferramenta que nós talvez não temos a dimensão do que ela é capaz de fazer. Eu falo muito isso, às vezes alguma pessoa chega para nós assim e fala, pastores, nós estamos com um problema assim, 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 e você pode me ajudar? Claro que eu posso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar por você. Aí você vê no semblante daquela pessoa a tristeza. Mas pastor, você não vai falar mais nada. Você entendeu a situação? Você viu a gravidade da situação? Eu entendi, por isso que eu estou falando, eu vou orar por você. Porque não tem nada que eu possa fazer de mais efetivo do que apresentar essa situação ao Senhor. Porque é só aí que nós vamos encontrar a resposta ou a direção do que fazer com a situação. Porque caso contrário, eu estou agindo na força do meu braço. E a Bíblia nos adverte, maldito o homem que confia no fôlego do seu próprio nariz, na força do seu próprio braço. Nós temos que ter atenção a isso, ore. Tem uma música que fala isso, né? Então, ore. Não é louve, né? Esqueci. Era só para ver se você estava aí. Terceiro tópico sobre espiritualidade, adoração. Adoração. Adoração não é o que fazemos aqui, somente. Adoração é o que nós fazemos na nossa casa, no nosso secreto. Adoração é como nós entregamos a nossa vida ao Senhor em sacrifício. Nós precisamos levantar altares de adoração na nossa casa, altares de adoração na nossa vida, um altar de adoração no seu trabalho. Está difícil no seu trabalho? Você está passando um desafio no seu trabalho? Levante ali um altar de adoração. Se precisar chegar mais cedo do que todo mundo para levantar um altar de adoração ali, faça isso. Por que a adoração é importante? A Bíblia nos fala que quando Saul, endemoniado, tomado por um espírito maligno, precisou chamar Davi, um adorador. E a Bíblia diz que enquanto Davi dedilhava sua harpa, adorava o Senhor, a Bíblia fala que o espírito mau que estava sobre Saul se retirava. Nós precisamos aprender a levantar altar de adoração. Você é empresário. Esses dias eu estava conversando com um empresário, ele falou assim para mim, ele ouviu uma palavra aqui na igreja, ele falou assim, cara, eu estou errado. Se eu sou o dono da empresa, como é que eu não oro antes de começar um dia? Como é que eu não reúno os meus sócios e oro com eles? Se eu quero viver algo novo na minha casa, na minha família, na minha empresa, eu preciso começar levantando um altar de adoração. Como é que Elias venceu os profetas de Baal? Levantando um altar de adoração. Como é que você vence os seus desafios? Levantando um altar de adoração. Está difícil na sua casa? Comece a levantar um altar de adoração. Outro tópico sobre espiritualidade que nós negligenciamos. Jejum. O que é o jejum? É matar a nossa carne para que o espírito possa ter mais espaço. É quando você se abstém de um alimento para que você possa dedicar tempo para adorar ao Senhor. E o último tópico que eu queria falar com vocês sobre espiritualidade é evangelismo relacional. Eu tenho aprendido que nós demonstramos que a nossa fé está intacta quando nós ganhamos pessoas que estão perto de nós para Jesus.
Você vê um crente saudável, uma crente saudável, é quando ela começa a trazer para Jesus as pessoas que estão à volta dela. A pessoa começa a trazer o amigo do trabalho, começa a convidar o vizinho de frente, o vizinho de lado, e essas pessoas começam a vir para Jesus. Isso mostra que você tem levado a sério a sua espiritualidade e não tem vivido em religiosidade. Diga assim para mim: graças a Deus, todos esses tópicos eu observo. Outro tópico que eu quero falar com você, acho que eu perdi a minha folha aqui. Jesus poderoso. Vamos lá. Espiritualidade eu falei. Deixa eu voltar para o começo. Perdi uma folha aqui. Ô Jesus. Tá vendo? Se fosse no celular já estava tudo certo. Igreja. Outra área que eu quero falar com você é sobre igreja. Diga assim comigo: igreja não é ir. Igreja é ser. Nós precisamos entender o que Deus pensa sobre igreja. Eu quero perguntar para você quais são as áreas importantes quando nós pensamos em igreja. O que nós temos que levar em consideração quando nós pensamos em igreja? Quais são os assuntos? No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Diga assim comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não prevalecerão. Igreja, querido, alguns tópicos precisam ser observados. O primeiro deles: igreja é servir. Diga assim comigo: igreja é servir. Nós precisamos aprender que estamos aqui para servir. Não tem sentido, o apóstolo Joel sempre fala: quem não serve, não serve. Nós precisamos, o mundo hoje é cada vez mais eu, individualista, é o que eu ganho com isso. Mas no reino de Deus ou na igreja é diferente. É como eu posso servir. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se você não serve, você não pode ter parte comigo, porque o ministério, a vida na igreja é servir. A vida na igreja é humildade. Diga assim comigo: humildade. Esse é um tópico muito importante quando pensamos em igreja. Paulo, escrevendo a Filipenses, no capítulo 2, ele fala: você não pode se considerar superior a ninguém, pelo contrário, você tem que considerar a todos superiores a si. O que Paulo está dizendo? Sirva, tenha um coração humilde, tenha um coração quebrantado. Você não está na igreja para levar vantagem, você está na igreja para servir o seu próximo. Você não está na igreja para estar do lado de pessoas que vão te colocar em evidência, você está na igreja para servir e colocar outras pessoas em evidência. Você está na igreja, querido, para compartilhar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Uma igreja precisa carregar a humildade dentro de si. Outro tópico que eu queria falar com você sobre igreja. Igreja é comunhão. Diga assim: comunhão. Nós estávamos no café com o pastor lá embaixo agora de manhã, foi muito poderoso. Quem estava lá de manhã, café com o pastor, tomou café, dá um tchauzinho aí. Vamos aplaudir esses irmãos, essas irmãs. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Mas preste atenção, igreja é comunhão. Igreja tem que ser aquele lugar que você arruma qualquer desculpa para fazer um churrasco. Para sair, para comer uma pizza. Igreja tem que ser... Ontem teve o culto right aqui. Teve pizza, não foi? E sempre termina em pizza pelo lado bom da coisa. Mas o que o pastor Felipe, toda a liderança da Renovada Team, Renovada Young Plus estão fazendo? Promovendo o que é importante para a igreja. Comunhão. É gostoso vir ao culto e adorar ao Senhor? É gostoso vir ao culto e receber uma palavra de fé? Sim ou não? É bom vir ao culto e ser generoso com o seu dízimo, com a sua oferta? Sim ou não? Mas é tão bom quando você sai do culto e pode convidar alguém para almoçar com você. E eu tenho aprendido algo, eu já ministrei sobre isso aqui. Mais importante do que aquilo que está em cima da mesa, é quem está em volta da mesa. Igreja é isso. Igreja é você ir para a célula e comer pastel depois. Agora mudou o dia, dançaram com o pastel. Mas igreja é isso. É você estar aqui, mas depois você estar em volta de uma mesa. E vocês trocarem experiências, compartilharem testemunho. A comunhão precisa se manter viva na igreja. Eu lembro que eu liderava uma célula há muitos anos atrás.
E aí a anfitriã assim falou: pastor, está muito pesado, será que a gente pode ficar sem comunhão depois da célula? E eu me compadeci daquela situação e falei: tudo bem, vamos ficar sem comunhão. Então a gente vem para a célula, faz tudo, não tem a comunhão. Deu 3 semanas, só tinha eu e ela na célula. Come muito. Mas vamos repreender esse espírito de gula. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar em volta da mesa. Eu sou aquele tipo de pessoa, se eu sento na cadeira da mesa, eu só saio dali depois que todo mundo foi embora. Porque eu amo estar conversando, compartilhando, e a gente trocando experiências, e é dali que surgem os verdadeiros relacionamentos. Igreja, precisa ser observado o tópico da celebração. Igreja é o lugar de celebração, diga comigo, celebração. Festa. Gente, as pessoas vivem um mundo muito triste já. É muita tristeza. É um trabalho que às vezes não é o que ela gostaria, um salário que ela não gostaria, às vezes é um desafio que ela enfrenta na família. Ela não pode chegar na igreja e a gente está assim: paz, Senhor. Pode sentar em qualquer lugar aí. Não, o louvor tem que ser alegre, tem que nem aqui. Mas eu confesso que às vezes eu sinto falta daquelas músicas mais de comunhão, de celebração, de bater palma. De uns anos para cá, não é uma crítica ao nosso ministério, porque os caras são feras aqui. Sim ou não? Sim. Mas às vezes você vai colocar uma playlist para tocar, é só música que chora. Tem um testemunho verídico que nós contamos quando falamos sobre célula, de que uma mulher estava orando para a conversão do marido. E aí, um dia o marido aceitou ir na célula. E ele chegou na célula no momento do louvor. E ele estava assim: poxa, vou encontrar um ambiente legal. Eles estavam tocando Cirilo, 12 minutos de música. E aquela adoração: ah, Senhor, vem Jesus, vem Jesus. E todo mundo chorando. E aí aquele novo, nem convertido era, o marido daquela esposa, chegou na célula, ficou lá e tal. E depois o pastor: e aí, gostou da célula? Ele falou: amei. E aí, foi legal? Pastor, preciso confessar uma coisa, vem aqui um pouquinho. Pastor, eu achei que ia encontrar um ambiente alegre. Eu cheguei lá, estava todo mundo chorando com uma música triste. E dizendo: vem Jesus, vem Jesus. E Jesus não apareceu. E eles continuaram chorando. Gente, igreja é isso. Existe um estudo que comprova que as igrejas que mais riem são as igrejas que mais crescem. Agora, não estamos falando de colocar um stand-up aqui em cima, nós estamos falando de um ambiente de alegria. É completamente diferente. Alegria, sorria, venha para a igreja sorrindo. As pessoas estão lá na porta do acolhimento com bexiga, com música, dançando. Aí alguns entram assim: ai meu Deus do céu. Mas já entra nesse mundo de alegria, já embarca nesse ambiente. A igreja precisa celebrar. A pessoa tem uma semana difícil, mas quando chega na igreja, ela precisa celebrar, ela precisa bater palma, ela precisa que alguém fale: vai até o seu irmão e dá um abraço nele. É por isso que a gente, pastor, fala isso. É porque nós queremos que vocês troquem experiências. É isso. E por último, que o tempo já acabou, eu só falei 3. Igreja é lugar de dons e talentos. Depois você lê Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Quarta área que eu quero falar com você é sobre finanças. Quando eu falo sobre finanças, o que vem à sua mente? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente quando eu falo sobre finanças? Viagens, sala VIP, Israel 2024, 2025, 2026, 2030, até Jesus voltar já contrataram um pacote vitalício com a agência ali. Mas eu já vi casamentos acabarem porque acabou o dinheiro e não porque acabou o amor. Quando existe problema financeiro no casamento, a admiração vai embora. O respeito vai lá para baixo. E às vezes o diabo usa desse pequeno detalhe da nossa vida chamado finanças para destruir um casamento ou para destruir uma família. Então, pensando nisso, quais são os tópicos que precisamos observar sobre família? Voltando à carta de Paulo a Tito, Paulo diz assim: Tito, aqueles que organizam ou que cuidam da igreja, eles precisam ser justos e precisam ter domínio de si. Pronto. Você quer ser próspero na sua vida financeira?
seja justo e tenha domínio de si. Justo para ser fiel naquilo que Deus te pede e ter domínio de si para não gastar com aquilo que você não precisa. Quando nós pensamos em finanças, nós precisamos levar alguns tópicos importantes à nossa mente. Primeiro, fidelidade nos dízimos. Segundo, generosidade nas ofertas. Terceiro, planejamento de gastos. Em quarto, economia doméstica. Já pequei muito na minha vida por não colocar em prática esses princípios, por não trazer esses tópicos à mente. Sobre investimentos, prosperidade aos olhos de Deus não é o que você pode... Não é o que você retém, mas o quanto você está disposto a entregar. Você precisa aprender sobre vida financeira. Eu creio que a igreja vai prosperar. E de dentro da igreja sairão os maiores empresários do Brasil. De dentro da igreja sairão os maiores investidores do reino de Deus, mas também os maiores investidores em projetos sociais, para que pessoas sejam levantadas. É daqui de dentro. A igreja vai fazer parte de uma revolução na vida financeira. E por último, eu quero falar com você sobre aquilo que eu julgo mais importante e que tem tocado no meu coração e no coração da minha esposa já há algum tempo, que é sobre legado. Quando eu falo com legado, o que vem na sua cabeça? Qual é o pensamento que vem à sua cabeça? E eu quero ler com você Salmos 145, versículo 4. Salmos 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós temos visto uma disruptura, nós temos visto um hiato, nós temos visto uma distância de uma geração a outra. Nós temos visto que cada vez mais que o tempo avança, há uma separação entre pais e filhos. Cada vez está mais difícil que pais consigam se conectar na mesma linguagem dos seus filhos. E a tendência é que a distância ou uma geração, ela encurte o seu tempo. O que nós levávamos determinado tempo hoje, pela velocidade da informação e pela velocidade que o mundo vive, a distância, o tempo de uma geração tem se encurtado, e isso tem feito com que haja um distanciamento entre pais e filhos, entre pais e vô e netos. E muitas vezes a igreja tem sido influenciada e impactada com isso, onde pais não conseguem transferir um legado espiritual para os seus filhos, onde pais não conseguem ensinar os seus filhos sobre a grandiosidade do nosso Deus, porque os filhos às vezes estão muito conectados com a tecnologia, com a velocidade da informação. E aí, quando nós falamos de fé, os pais talvez não tenham tanto tempo para ensinar sobre fé aos seus filhos, não conseguem mais organizar a sua agenda para poder transferir aos seus filhos aquilo que eles viveram. E aí nós vamos vendo um distanciamento, e aquilo que poderia ser algo poderoso nas mãos do Senhor, o legado, uma transferência de história, de princípio, nós temos visto que tem se transformado num ponto de atrito entre pais e filhos. Pô, pai, você não sabe de nada, as coisas não são mais assim. Você talvez não consiga acompanhar a velocidade dos jogos que o seu filho tem, das redes sociais que ele acessa. Legado, querido, são os valores ou princípios que eu deixo. Legado são os princípios intangíveis que eu transfiro para os meus filhos ou para aqueles que estão à minha volta. Muita gente confunde legado e herança. Diga assim, legado é uma coisa, herança é outra. Herança são pontos tangíveis, aquilo que eu toco, que eu transfiro para a próxima geração. Herança é a casa que você herda do seu pai, da sua mãe. Herança é aquilo que ele deixa, aquela fazenda que ele deixou lá no Mato Grosso com não sei quantas cabeças de gado. Aquela mansão em Higienópolis, isso é herança. Aquela conta bancária recheada, isso é herança. Agora, legado são os valores que você ensina e que não tem crise financeira que roube, não tem investida de Satanás que tire de você. Eu sou grato, muito grato aos meus pais, muito grato aos meus pastores, ao meu tio, o pastor Cláudio, que faleceu, a minha tia que está aqui. A primeira Bíblia que eu ganhei foram eles que me deram. Não chegou herança, ainda não chegou. Não sei, que talvez, né? Seus filhos estão ali, minhas primas, e vai que sobra, né? Mas quantos princípios eles me transferiram?
que eu carrego até hoje. Eu nunca aprendi tanto sobre vida espiritual quanto com os meus tios. Eu não vou esquecer disso. Eu nunca aprendi com ninguém tanto sobre ser pastor quanto o apóstolo Joel. Isso é um legado. Vai que rola uma herança também. Mas eu já me contento com os princípios. Eu já me contento com o legado. Pais, se preocupem em deixar uma herança para os seus filhos. Mas se preocupem mais em deixar um legado. Se preocupem em deixar um legado. Se preocupem em confiar aos seus filhos princípios de fé. Eu me preocupo como vai ser a vida dos meus filhos. E eu não quero que meu filho saiba mais sobre Minecraft ou Roblox do que sobre a palavra de Deus. Eu não quero que o meu filho seja mais apaixonado por futebol do que por Jesus. Eu quero que os meus filhos cresçam sabendo que não tem nada mais importante do que servir ao Senhor. Isso é legado. E quando nós falamos em legado, estamos falando de transferir experiência. Quando nós falamos em legado, um tópico que tem que vir à nossa mente é a lei da primeira menção. Diga assim, lei da primeira menção. Se você não ensinar para os seus filhos princípios e valores, alguém vai ensinar. E a primeira vez que ele ouvir sobre aquele determinado assunto, aquilo vai ter muita valia para ele. Então, se você não ensina para o seu filho sobre sexualidade, alguém vai ensinar. E se ele não aprender de você, ele pode crescer com um conceito deturpado de sexualidade. E nos dias de hoje, é muito importante ensinar isso para os nossos filhos. Se você não ensinar sobre os seus filhos, sobre dízimos e ofertas, alguém pode falar para ele que dar dinheiro na igreja é coisa antiquada, porque o pastor vai gastar o dinheiro com outra coisa. Mas se você ensinar os seus filhos sobre a bênção da generosidade, não importa o que aquele professor que ele tem na escola, ateu, antibíblico, fale, ele vai falar, peraí, eu aprendi diferente. Eu aprendi diferente. Professor, papai falou que não é isso não. Se nós não ensinarmos os nossos filhos com a lei da primeira menção, alguém vai fazer. Você tem que ler a Bíblia com seus filhos todas as noites, sempre. Você tem que levantar altares de adoração na sua casa com seus filhos, sempre. Você tem que transferir não só pelas palavras. A Adriana fala muito isso, amor, nós precisamos transferir pelo exemplo. Essa semana os nossos filhos nos viram orar pouco. Eles não precisam que a gente nos ver orando só na igreja, eles precisam nos pegar orando em casa. Diga comigo, legado. Fica de pé no seu lugar, nós vamos encerrar essa palavra. Quais são os tópicos que nós precisamos observar para algumas áreas importantes da nossa vida? Quais são os tópicos que nós precisamos levar em consideração? Eu creio de todo o meu coração que nós estamos sendo preparados para uma guerra. E aqui eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você recebe? A guerra que está sendo travada no mundo espiritual, ela precisa de homens e mulheres preparados, que saibam discernir, que tenham discernimento de espírito, que tenham princípios e valores muito bem consolidados dentro de si. Essa batalha que nós estamos travando, ela precisa de homens e mulheres que não são levados de um lado para o outro por qualquer tipo de vento e doutrina. Aleluia. Amém. Até assustei aqui. Nós precisamos de homens e mulheres que saibam firmar o seu pé nos lugares certos. Homens e mulheres que não negociam a sua fé, que não negociam os seus valores, que guardam a palavra de Deus na mais alta estima no seu coração e na sua mente. Deixa eu te falar algo. Os ventos vêm, é inevitável. Mas a casa firmada sobre a rocha, essa casa não se abala. A casa firmada sobre a rocha, ela prevalece, mesmo que as ondas sejam grandes. E tem outra palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida nesse domingo de manhã. Guarde isso no teu coração.
Se você tem enfrentado algum tipo de luta na sua vida hoje, seja financeira, profissional, conjugal, com seus filhos, Deus está usando esta situação de luta que você está enfrentando, não para sua vergonha, mas para que você possa ver quão poderoso Ele é. E eu te digo algo, não negocie os princípios, mesmo que os ventos venham, porque você vai ver Deus te honrar, você vai ver Deus te colocar em lugares altos, você vai ver Deus prosperar a obra das suas mãos, você verá Deus agindo, o verdadeiro advogado, justo e fiel, agindo em seu favor. As lutas não são para destruição. Eu gosto muito do Evangelho, porque quando interrogam Jesus, essa enfermidade, quem é a culpa dessa enfermidade? Os pais dele pecaram, ele pecou. Jesus diz: nada disso, tudo isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste na vida dele, para que todos possam saber quem eu sou Deus, que eu sou Deus. Aplauda ao Senhor por isso. As lutas que você enfrenta podem transformar as pessoas que estão à sua volta. Nós ouvimos uma frase recentemente que diz: uma ferida fechada é um ministério aberto. Quando você passa pelo desafio e você vence, aquilo que antes te machucava pode se tornar uma ferramenta poderosa de evangelismo para outras pessoas. Recebeu essa palavra? Ela não é uma palavra assim de vamos impor as mãos agora e tal, é uma palavra de reflexão mesmo. Eu quero que você saia daqui hoje pensando: quais são os tópicos que eu tenho observado na minha vida? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração. Eu quero que você medite nessa palavra. Eu quero que você medite nessa palavra. Nós falamos sobre finanças, falamos sobre igreja, espiritualidade, família. Nós falamos sobre legado. E talvez você não tenha observado alguns tópicos importantes nessas áreas. E você tem enfrentado alguns desafios na sua família, alguns desafios na sua vida pessoal. Você talvez tenha enfrentado alguns desafios até mesmo no servir ao Senhor na igreja. Mas hoje Deus te trouxe à luz algumas verdades espirituais. Quando Paulo escreve a Tito sobre as características de um bispo, de um presbítero, ele está dizendo sobre as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, dispostas a seguir no ministério, dispostas a viver uma vida com Jesus. Deus nos constitui reis e sacerdotes, Deus nos constitui para servirmos, para irmos como grande comissão, irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. E por isso nós precisamos estar bem em todas as outras áreas. E se você entrou aqui nessa manhã e você precisa de uma oração, porque por mais que você tenha lutado, por mais que você tenha batalhado, existem algumas áreas na sua vida que você não tem conseguido prevalecer. Você não tem conseguido avançar, você não tem conseguido conquistar. Talvez existam algumas áreas da sua vida que você não tem conseguido ou tem tido forças para vencer e colocar em prática esses tópicos, esses pontos espirituais. E pensando nisso, aí sim eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui o altar. Você que tem enfrentado algum tipo de desafio na sua vida, porque você não tem conseguido observar alguns pontos importantes. Eu quero chamar rapidamente os pastores aqui à frente, para que nós possamos orar por esse irmão, por essa irmã. De repente, continue com seus olhos fechados, medite nessa palavra. Existe algo de Deus fluindo nesse lugar. Deus me fala de alguns ministérios que estão adormecidos, de alguns ministérios que foram paralisados porque você não conseguiu observar alguns tópicos importantes. E Deus está te chamando hoje para viver em novidade de vida, para viver um tempo novo, uma história nova. Pastores, pode orar por esse irmão, pode orar por essa irmã. Nós cremos, algo novo Deus fará, algo novo Deus fará, algo novo Deus fará.